Pois é, em dia de Copa do Brasil, tô gravando esse vídeo após o jogo do Palmeiras, a vitória larga do Palmeiras diante do Ceará, e durante o jogo do Grêmio contra o Cuiabá, em dia de Copa do Brasil, saiu notícia de Copa do Brasil. A CBF anunciou mudanças para o próximo ano no que se diz respeito a essa competição de mata-mata do futebol brasileiro. Antes de tocar nesse assunto, se você já puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e comentar aí se você gosta mais desse tipo de assunto que tem a ver com bola e não necessariamente com pautas de bastidores de TV, etc. É importante para a gente saber se continuamos fazendo ou não, portanto comente aí o que você acha. Bom, a mudança é a seguinte: agora os times da Libertadores não vão entrar mais nas oitavas, e sim na terceira fase da competição. Então eles terão uma fase a mais para disputar da Copa do Brasil. O que eu acho disso? Eu acho ótimo. É o ideal? Não. Qual que é o ideal para mim? O ideal para mim seria que todos os clubes disputassem a competição desde o começo. Primeiro porque é financeiramente importante. Se você for ver nas primeiras fases, antes dos clubes da Libertadores entrarem, o quanto os outros que se classificaram arrecadaram de dinheiro, porque hoje a Copa do Brasil em torneios nacionais é o torneio que mais paga. Eu tenho que fazer até uma comparação com a Libertadores hoje. Teria que dar uma olhada, mas talvez pague até mais que a competição sul-americana nesse sentido. É para se pesquisar, eu prometo que eu trago isso para vocês em breve em alguma live. Mas a Copa do Brasil, de fato, é o torneio que melhor paga. E aí, você tirando esses clubes das primeiras fases, por mais que eles já estejam classificados e seja bom em termos de calendário para eles, acho que eles se prejudicam financeiramente. Acho também que é muito elitista você pegar times que tiveram uma temporada anterior melhor e tirá-los das primeiras fases de uma competição nacional tão importante e colocá-los classificados lá na frente. Eu entendo a questão do calendário, porque esses times têm que jogar Libertadores, têm que jogar Campeonato Estadual, têm que jogar Brasileirão e tudo mais, e é difícil encaixar todas essas datas. Eu costumo entender, mas eu acho que o ideal seria eles participarem da primeira justamente pela minha maneira de olhar para esse calendário. E a minha maneira de olhar para esse calendário é que no calendário ideal a gente teria estaduais muito mais reduzidos, pelo menos para os grandes clubes de séries A e B, do que a gente tem hoje. Para mim, os estaduais mais longos teriam que ser disputados pelos times que estão em escalão menor no futebol brasileiro e que muitas vezes nem calendário para disputar o ano inteiro eles têm. Muitas vezes a gente vê em primeira divisão de Campeonato Paulista, por exemplo, clubes que abrem em novembro para os seus jogadores treinarem e fecham em abril quando o Campeonato Paulista termina, e esses jogadores voltam a ser pedreiros, garçons e um monte de outras coisas durante o resto do ano para poder sustentar suas famílias, porque não há calendário. E na Copa Paulista, por exemplo, que tem, e que agora a Rede TV se interessou em comprar, é uma verba muito menor. Então o clube que investiu demais no Campeonato Paulista não necessariamente ele consegue manter os mesmos jogadores, ele tem um time inferior nessa competição menor. Então a única saída para que você coloque todos os times disputando as principais competições, e a Copa do Brasil é uma das principais competições do futebol brasileiro, é resolvendo o problema do calendário. E não dá para resolver o problema do calendário se não for bater de frente com os estaduais. Mas, Rodolfo, você quer que acabe os estaduais? Não, eu sou contra que acabe os estaduais, da mesma maneira que eu sou contra que acabe as competições nacionais no mundo e que vire uma super UEFA Champions League, como a UEFA está querendo fazer, fazer um campeonato de pontos corridos com os principais times da Europa. Você vai matar os times médios europeus e pequenos, simples assim. Então se você acaba com os estaduais, você mata uma série de clubes que tem nos estaduais a sua única possibilidade de arrecadação no ano. O que você precisa fazer, e aí eu lembro daquela pauta importante do Bom Senso Futebol Clube, que infelizmente sumiu, que era gerido por ex-jogadores ali, alguns na época em atividade ainda em final de carreira, como o Alex Cabeção, Dida, etc. Eles propunham que os estaduais diminuíssem o número de jogos para os grandes clubes e aumentassem para os menores, ou seja, existissem, por exemplo, várias fases regionais que você fosse se classificando e jogando o ano inteiro e chegasse no começo da temporada, seja ela no começo do ano ou em agosto, que seria o ideal, aí copiando já um calendário que todo mundo se engana, fala calendário europeu. Não, não. Calendário europeu não existe mais, só um parênteses, tá? Agora é calendário mundial. Se você olhar para a própria América do Sul, todos os países
a maioria deles, com exceção do Brasil, tem praticado esse calendário antigo europeu e agora mundial. Então já não tem mais desculpa para o Brasil fazer esse calendário, não me venha com um papinho de clima, que aqui dá para muito bem se fazer esse calendário sim, né? Até porque a gente não joga aqui no Brasil com menos 20 graus, então vamos combinar que dá para fazer. Então assim, o que acontece? Diante de tudo isso, você começaria a temporada no meio do ano, colocando no cenário mais ideal do calendário, que seria a cópia ali, a inspiração no calendário mundial. Primeira competição seria o estadual, e seria uma espécie de competição, um torneio início, como uma Florida Cup mais estendida, uma mini Copa do Mundo, vamos dizer assim, que seria um torneio de pré-temporada, que teria as rivalidades, porque os clubes entrariam nos seus respectivos estados, iriam querer ganhar. Você acha que o Inter não ia querer ganhar do Grêmio e vice-versa? O Palmeiras ia querer ganhar do Corinthians e vice-versa? Óbvio que queria. E é a maneira de você começar o ano com jogos que valessem mais. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Bom, o Campeonato Carioca, você sabe, uma bagunça completa, né? Jogos que não valem absolutamente nada e várias outras modalidades, modelos de campeonatos estaduais muito ruins. O Paulistão, por exemplo, é aquela primeira fase, cara, xoxa, que você joga um monte de jogo que não vale nada, porque você sabe que você vai se classificar e só a partir das oitavas de final, aí já em março você começa a disputar, ou seja, você desperdiçou 3 meses do calendário jogando jogos que não valiam absolutamente nada. Isso não pode acontecer no futebol brasileiro. Esses 3 meses seriam suficientes para comportar essas 3 primeiras fases da Copa do Brasil, por exemplo? Ou não seriam? Obviamente que seriam. Então o que você faz? Se você reduzir o estadual, você dá uma importância para cada jogo, porque uma derrota no estadual mais curto, ela é mais significativa do que no estadual mais longo. Diante desse cenário, o que você faz? Você aumenta a importância do estadual para os grandes e para os pequenos que disputaram o ano inteiro para se classificar para essa reta final. Você aumenta as audiências, porque com jogos mais importantes, as emissoras vão se interessar mais porque as pessoas vai dar mais audiência, e aí você consegue dar inclusive mais dinheiro para os clubes pequenos que participaram da competição ao longo do ano, se você distribuir bem. E os clubes já começariam um ano disputando torneios à vera, como acontece na Europa. Na Europa a gente vê, cara, eles fazem lá suas pré-temporadas, vão lá para os outros países, fazer aqueles torneios do Mickey, etc. Mas eles voltaram para o país, já tem primeira rodada de campeonato espanhol, inglês. Às vezes, por exemplo, é uma Community Shield da Inglaterra, que é um torneio super antigo e importante, entendeu? Entre o campeão inglês e o campeão da FA Cup, né? Então, eles já começam a vera. Aqui no Brasil não, começa estadual, aí você joga contra o Novo Horizontino, aí joga, puta, cara, e de repente você podia estar jogando jogos que fazem os times ganhar muito mais dinheiro, como jogos na Copa do Brasil, por exemplo, ou jogos estaduais que valessem mais. Então precisa se modificar o modelo do futebol estadual. Isso vai acontecer apenas quando existe uma liga no Brasil. Uma liga que os clubes se unam e eles mesmos organizem os campeonatos. Ou eles organizem apenas, por exemplo, o campeonato nacional. Mas se os clubes organizarem apenas um campeonato nacional forte, que seria a principal competição do Brasil, a Premier League brasileira, um campeonato brasileiro da liga, eles já teriam ali formado uma base de união que na hora deles brigarem por calendário melhor, como contra os estaduais, ficaria muito mais fácil, porque existe a unidade. Nessa situação que está, é muito difícil brigar. Os estaduais eles devem se modificar no futuro, até porque com as baixas audiências, com exceção do Campeonato Paulista, que tem tido, por incrível que pareça, audiências maiores no estado de São Paulo do que o próprio Campeonato Brasileiro, até por se tratar de um campeonato que tem boa parte de mata-mata ali, que tem rivalidades estaduais importantes, e o Campeonato Brasileiro, por ser de pontos corridos e 38 rodadas, né? Às vezes você perde um jogo aqui, você pode recuperar lá na frente, diferentemente do estadual. Mas tirando o estadual de São Paulo, que tem dado uma resposta muito grande para a Globo, e por isso que os times paulistas ganham bem mais do que os outros, cerca de 26 milhões de reais cada um, eles ganharam na última temporada, nessa temporada atual, inclusive. O que acontece? Com questão do estadual de São Paulo, os outros estaduais têm perdido muita audiência. A Globo já largou mão no estadual do Rio de Janeiro, vocês viram o que aconteceu esse ano. A final foi exibida pelo SBT, o Fla-Flu, e a Globo simplesmente quebrou o contrato com todo mundo, porque o Cariocão já não dá mais. Não interessa a Globo mais. Não interessa.
E assim como ela vai quebrar outros tantos estaduais. E aí esses clubes sem a TV, como é que eles vão arrecadar? E sem arrecadar, aí eles vão querer brigar. Eles vão querer brigar, mas ainda de uma maneira muito regionalizada. O legal seria se isso fosse brigado na CBF, direto com as federações, com uma unidade dos clubes. Que sem eles, os principais clubes do país, nada é feito. Nada é feito. Tira aí os 13, 14 maiores clubes do país, o que seria dos estaduais sem esses clubes? Morreriam, né? Então, a noção de unidade seria muito mais importante também para essa mudança de calendário que poderia acontecer. E até porque a CBF ela não vai por si mudar, porque, para quem não entende, a CBF ela precisa fazer a vontade das federações estaduais. Porque fazendo a vontade das federações estaduais, o presidente atual da CBF é reeleito, porque quem tem o maior peso de votos são justamente os presidentes dessas federações. Então o que eles querem, esses presidentes de federações? Eles querem dinheiro para operar, né? A gente sabe que não é bem assim, mas para operar suas federações, e também querem mais datas de estaduais, porque assim eles conseguem barganhar com os clubes que eles ali estão dentro da sua região. Então vira uma moeda de troca muito forte para a CBF. Por que ela vai querer mexer nas datas dos estaduais, sendo que o presidente é reeleito justamente pelos presidentes das federações que se interessam por mais datas? Um baita de um conflito de interesse. Então se os clubes não botarem o dedo na ferida, complica. A TV já está botando, deixando de investir. Vamos ver como é que vai ser nos próximos anos. É um grande mistério. Mas passa por tudo isso. E a Copa do Brasil, com tudo resolvido, ela deveria, todos os times disputaram desde o começo. Acho até que poderia ser um modelo de FA Cup, um jogo só, por que não? Olha a emoção que seria, um jogo só, e sorteio. Você pega, sei lá, Corinthians e Chapecoense na segunda fase. O mando é sorteado, um jogo só. Se for em Chapecó, irmão, você tem que ganhar. Se empatar, de repente um replay, um jogo na casa do adversário, como é feito na Inglaterra, ou uma prorrogação em pênaltis, ia dar uma importância muito maior para a partida. Ia aliviar o calendário, porque mata-mata de ida e volta, e de volta, e de volta até o fim é o dobro de jogos que a gente teria com um jogo de ida só. Aliviaria ainda mais o calendário. E mesmo os países que disputam essas Copas domésticas, o Campeonato Nacional e as competições europeias, olhando mais para a Europa, mesmo esses países, eles já estão saturadíssimos do seu calendário. Vi uma entrevista, várias entrevistas recentes de, por exemplo, técnicos ingleses que trabalham na Inglaterra, como Guardiola, Jürgen Klopp e o Solskjaer, do Manchester United. Os três reclamando demais do calendário inglês, que é muito menos inchado que o calendário brasileiro. Muito menos, ainda mais com pandemia. Então, lá eles já reclamam, imagina aqui a gente. Então é preciso olhar para isso, porque não faz o menor sentido o clube ter ido bem, além de se classificar para a Libertadores, ele está classificado em fases finais da Copa do Brasil, sendo que os outros têm que ficar se matando. Eu não concordo com essa política, eu acho que todo mundo tem que começar igual. Se você é bom, se tem o melhor time, você tem que passar por todas as fases e ser campeão, amigo. Simples assim. Eu acho que tem que ser assim. Mas o que vocês acham? O que vocês acharam dessa mudança? Eu acho que já é um passo melhorado você colocar esses clubes em mais fases anteriores, porque eles vão arrecadar em uma rodada a mais, e também, claro, dar uma dinâmica um pouco mais justa, não ainda o que eu acho necessário, mas aumenta essa justiça que deve ser todo mundo começar em pé de igualdade. Comentem aí o que vocês acham, comentem aí se vocês querem mais vídeos assim, falando de bola, de futebol, muita gente falando que a gente só fala aqui de bastidores de TV, é importante saber. Enfim, deixa o like se gostou, compartilha com seus amigos, no WhatsApp, no Telegram. Aliás, faça parte do nosso grupo do Telegram, tá bombando. Basta ser membro aqui do canal a partir do pleno, que vocês podem fazer parte. Beleza? É isso, grande abraço, boa noite e até o próximo vídeo.